Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, eu declaro aberta a 28ª sessão ordinária e solicito ao vereador Josimar para que faça a leitura do texto bíblico. Boa noite a todos. Livro da Sabedoria, a Justiça é imortal. Amem a justiça vocês que governam a terra. Pensem corretamente no Senhor e procurem o coração sincero, pois ele se deixa encontrar por aqueles que não o tentam e se manifesta para aqueles que não recusam acreditar nele. Os pensamentos tortuosos nos separam de Deus e o poder dele, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não entra na alma que pratica o mal, nem habita no corpo que é escravo do pecado. O Espírito Santo que educa foge da fraude, afasta-se dos pensamentos insensatos e é expulso quando sobrevém a injustiça. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Cumprimento a colega vereadora Simone, demais colegas vereadores. Cumprimento também os funcionários da casa, nossos assistentes, responsáveis pela página aí, Tertúlia News, né? Sejam sempre bem-vindos. E agradeço já a presença de todos e sejam sempre bem-vindos. E solicito que o secretário, o vereador Marcelo Tonial, faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata 27 de 2018, da 27ª sessão ordinária realizada em 17 de setembro de 2018. Presidente Celso de Oliveira, vice-presidente Simone Zanella Ferreira, secretário Marcelo Tonial. Registrada a presença de todos os vereadores sobre a proteção de Deus, o presidente declarou aberta a sessão e solicitou que o vereador Fábio fizesse a leitura de um texto bíblico. Ao 17º dia do mês de setembro de 2018, às 18 horas, na Avenida 15 de Novembro, 160, na cidade de São João, estado do Paraná, realizou-se a 27ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores do ano de 2018 e foi presidida pelo presidente vereador Celso de Oliveira, que solicitou que o vereador secretário Marcelo Tonial fizesse leitura da ata 026 de 2018, da sessão anterior, discutida e aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, a matéria do expediente. Mensagem 026 de 2018, o projeto de lei 028 de 2018, a LOA, do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de São João para o exercício financeiro de 2019 em R$40.760.000. Baixado para todas as comissões permanentes da Casa. Mensagem 027 de 2018, o projeto de lei 029 de 2018, do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2018, no valor de R$ 137.974,94. Baixado para todas as comissões de Justiça e Habitação, Educação, Saúde, Assistência Social e Finanças e Orçamento, para os devidos pareceres. Mensagem 028 de 2018, o projeto de lei 030 de 2018, do Executivo, que fica instituída a gratificação denominada sobre aviso plantão brigada de incêndio atribuível aos servidores postos à disposição em regime especial para as atividades de primeiro combate a sinistros do território de São João e da outras providências. Projeto com pedido de regime de urgência, discutido a urgência e aprovado por maioria de votos, com os votos contrários dos vereadores Josimar Pereira de Souza, Nelson Canã e Simone Zanella Ferreira. Baixado para todas as comissões de Justiça e Redação, Obras e Serviços Públicos e Finanças e Orçamentos para os devidos pareceres. Indicação da vereadora Simone Zanella Ferreira, que indica ao prefeito municipal que garantir e viabilizar a passagem dos pedestres residentes no bairro Morumbi em segurança, com sinalização adequada no trajeto referente à saída do bairro, trevo e acesso ao restante do perímetro urbano de São João. Baixado para a votação na ordem do dia da próxima sessão. Projeto de decreto legislativo da Comissão de Finanças e Orçamento que aprova com ressalvas a prestação de contas do Executivo Municipal de São João referente ao exercício financeiro de 2013. Baixado para a votação na ordem do dia da próxima sessão. Ordem do dia, projetos de lei 023, 024, 025 de 2018 do Executivo, discutido e aprovado por unanimidade de votos em segunda e última votação. Indicação 018 de 2018 do vereador Arnildo Pollermann, discutido e aprovado por unanimidade de votos em primeira e única votação. Explicações pessoais. Nas explicações pessoais, os vereadores fizeram seus agradecimentos e considerações finais, e o presidente agradeceu a presença de todos e convocou a todos para a 28ª sessão ordinária para o dia 24 de novembro de 2018, às 18 horas, na Câmara de Vereadores. Deu por encerrada a sessão
da qual eu, Marcelo Tonial, secretário, mandei lavrar a presente ata, que após lida e achada, conforme vai assinada por mim, pelo presidente e demais vereadores que a desejarem. Em discussão a ata da sessão anterior, coloco em votação. Quem discorda se manifeste e quem concorda permaneça como está. Declaro aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade de voto dos vereadores. Solicito que o vereador secretário Marcelo Tonial faça a leitura da matéria do expediente. Mensagem número 029/2018 ao projeto de lei número 031/2018 do Executivo. Mensagem 029 de 2018. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, segue para aprovação nesta Casa Legislativa o projeto de lei 031 de 2018, de 17 de setembro de 2018, que trata da criação de auxílio de transporte escolar para as famílias em que as rotas do transporte regular passam a mais de 2 km de suas residências, o que obriga a um membro do grupo familiar se utilizar de outros meios de transporte para que o aluno seja levado até o ponto mais próximo ou até a escola. Tratam-se de poucos casos, mas que demandam a atenção do poder público, pois como há a obrigatoriedade do fornecimento a todos os alunos e aliado ao fato de que a criação de novas rotas onerariam em proporção muito maior os gastos com transporte escolar, fixa-se o valor por quilômetro que será usado para o cálculo do valor diário e do valor mensal, considerando o número dos dias letivos de cada mês, definindo como índice de correção anual o INPC e IBGE. As faltas dos alunos serão consideradas para desconto em um determinado número de faltas, fixados na norma, acarretam a perda do direito ao recebimento do auxílio para o ano em curso. A quilometragem base para o cálculo sofre um desconto, independentemente da distância a ser percorrida de 2 km, parâmetro usado pelo Estado do Paraná para definir novas rotas de transporte escolar. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para análise, deliberação e aprovação dos nobres vereadores. São João, 17 de setembro de 2018, Altair José Gasparetto, prefeito municipal. Projeto de lei 031, de 17 de setembro de 2018, cria o auxílio transporte escolar para famílias não servidas por transporte escolar regular no município de São João e da outras providências. Baixe para as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento para os devidos pareceres. Solicito que faça a leitura do parecer número 030/2018 da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao projeto número 06/2018 do Legislativo. Parecer 030 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 06 de 2018, que institui o Dia do Idoso no município de São João e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação, reunida nesta data na sala das comissões da Câmara Municipal, analisando o projeto de lei 06 de 2018, seguiu o voto do secretário relator e opinou pela aprovação do mesmo. É o parecer, sala das comissões, em 24 de setembro de 2018, Fábio Roberto Sampaio, secretário relator, Dagir de Fábio, presidente, Josimar Pereira de Souza, vice-presidente. A leitura do parecer número 031/2018, favorável ao projeto de lei número 030/2018 do Executivo. Parecer 031 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 030 de 2018, que fica instituída a gratificação denominada sobre aviso, plantão brigada de incêndio, atribuído aos servidores postos à disposição em regime especial para as atividades de primeiro combate e sinistros no território de São João e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação, reunida nesta data na sala das comissões da Câmara Municipal, analisando o projeto de lei 030 de 2018, seguiu o voto do secretário relator e opinou pela aprovação do mesmo. É o parecer, sala das comissões, em 24 de setembro de 2018, Fábio Roberto Sampaio, secretário relator, Dagir de Fábio, presidente, e Josimar Pereira de Souza, vice-presidente. Leitura do parecer número 031/2018, favorável ao projeto número 30/2018 do Executivo. Da Comissão de Finanças e Orçamentos. 23. É diferente do projeto de lei 030. Isso. Ah.
Parecer de número 04/2018, favorável ao projeto de lei número 030/2018 do Executivo. Parecer 004 de 2018 da Comissão de Obras e Serviços Públicos, referente ao projeto de lei 30 de 2018, que institui a gratificação denominada sobre aviso, plantão brigada de incêndio atribuível aos servidores postos à disposição em regime especial para as atividades de primeiro combate a sinistros no território de São João e da outras providências. A Comissão de Obras e Serviços Públicos, reunida nesta data na Sala das Comissões da Câmara Municipal, depois de analisar o projeto de lei 30 de 2018, seguiu o voto do secretário relator e opinou pela aprovação do mesmo. É o parecer. Sala das Comissões, em 24 de setembro de 2018, da Girle Fábio, secretário relator, Marcelo Tonial, presidente, Simone Zanella Ferreira, vice-presidente. Solicito que faça a leitura do parecer número 023/2018, favorável ao projeto de lei número 030/2018 da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer 023 de 2018 da Comissão de Finanças e Orçamento, também ao projeto de lei 030 de 2018, que fica instituída a gratificação denominada sobre aviso, plantão brigada de incêndio atribuível aos servidores postos à disposição em regime especial para as atividades de primeiro combate a sinistros no território de São João e da outras providências. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida nesta data na Sala das Comissões da Câmara Municipal, após a análise sobre o projeto de lei 30 de 2018, seguiu o voto do secretário relator e opinou pela aprovação do mesmo. É o parecer. Sala das Comissões, em 24 de setembro de 2018, Marcelo Tonial, secretário relator, Ângelo Lorenzetti, presidente, e Arnildo Pollermann, vice-presidente. Correspondências recebidas. Solicito ao secretário para que faça a leitura do convite da Secretaria Municipal de Promoção Social. Secretaria Municipal de Promoção Social e Direitos Humanos, convite. A Secretaria Municipal de Promoção Social e Direitos Humanos e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, CMDPI, tem a honra de convidar Vossa Senhoria para participar do tradicional Encontro Municipal da Pessoa Idosa, a realizar-se no dia 28 de setembro no Centro Comunitário Monsenhor Raimundo, com a seguinte programação: 8h30 café da manhã e credenciamento, 9h30 abertura com sorteio de brindes, 10h15 atividades diversas, 12 horas almoço, levar pratos e talheres, 13 horas o bingo, 14 horas matinê, 15h40 lanche, 17h30 encerramento. Contamos com sua honrosa presença e antecipamos agradecimentos atenciosamente. Elisandra Ugliari, diretora do departamento, e Catarina Canã, presidente do CMDPI. Solicito que faça a leitura do ofício número 01/2018 da Promotoria de Justiça da Comarca de São João. Ministério Público do Estado do Paraná, Promotoria de Justiça da Comarca de São João, ofício conjunto 001 de 2018, São João, 18 de setembro de 2018. Excelentíssimo senhor prefeito, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e demais membros do Poder Legislativo. Cumprimentando, informamos as vossas excelências que houve a constatação pelo Ministério Público do Estado do Paraná e pelo Poder Judiciário do Estado do Paraná, por meio de seus agentes em atuação na comarca de São João, de casos de crianças e adolescentes em situação de risco, que estão acolhidos institucionalmente e sem previsão de célere desacolhimento institucional, em virtude das peculiaridades de suas situações familiares. Além disso, verificou-se em outros casos de situação de risco em trâmite na Vara da Infância e da Juventude que a ausência do programa formal de acolhimento familiar é potencial gerador de discussões posteriores em torno da guarda de crianças e adolescentes. É-se disso que acolhimento institucional não se mostra à medida que melhor atende aos interesses das crianças e adolescentes em situação de risco, e desta forma, com o intuito de enfrentamento e transformação dessa realidade de institucionalização do atendimento,
observa-se a necessidade de se empreender esforços a fim de preservar o direito à convivência familiar e comunitária dessas crianças e adolescentes no âmbito de um acolhimento familiar. Para tanto, é possível a criação de programas de acolhimento familiar com um programa oficial, que compõe uma política pública de atendimento às crianças e aos adolescentes privados dos cuidados da família de origem, com suporte legal e acompanhamento técnico. O acolhimento familiar é compreendido como uma medida protetiva a qual possibilita à criança e ao adolescente em vulnerabilidade e afastamento de sua família de origem ser colocado sob a guarda provisória de uma outra família. Nesse sentido, sugere-se e requer-se o apoio dos poderes municipais instituídos no sentido de criar programa municipal de acolhimento familiar, a fim de não medir esforços a traçar diretrizes que objetivam esse acolhimento temporário de crianças e adolescentes, visando sua reintegração familiar e buscando evitar a institucionalização. Aproveita-se a oportunidade para encaminhar modelo de projeto de lei municipal sobre a criação de serviço família acolhedora, conforme a Manual de Acolhimento Familiar da Corregedoria Geral de Justiça do Paraná, para auxiliar na elaboração de projeto em cada município. Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e consideração. Cláudia Juliana Almeida Urbano, promotora de Justiça, e Márcio Trindade Dantas, juiz de Direito. Então, agora passamos para o uso da tribuna. Como estou inscrito para o uso da tribuna, eu solicito que a vereadora, a vice-presidente Simone, conduza, faça a condução dos trabalhos da nossa Casa de Leis. Solicito ao vereador Celso que faça. Cumprimento a colega vereadora Simone, a qual conduz os trabalhos dessa casa nesse momento, novos colegas vereadores, cumprimento também nossos assistentes. E o que me traz a tribuna hoje é referente a esse projeto de lei apresentado por mim, que institui o dia idoso no município de São João e dá outras providências para o dia 1º de outubro. Como é um reconhecimento, acho que da maioria dos novos colegas, e também na população do nosso município, de toda a população, é que o Dia do Idoso é um convite para a valorização dessas pessoas que muito têm se dedicado e trabalhado pelo nosso país, pelo nosso estado e pelo nosso município. Também, tanta importância se dá a isso, é que em 1999, a Comissão pela Educação do Senado Federal já havia instituído o dia 27 de setembro uma data para reflexão, sobre a situação do idoso na sociedade, ou seja, as questões ligadas às pessoas idosas, a questão do amparo, aquele convívio familiar e, inclusive, ter citado muito sobre abandono de pessoas idosas. Em 2003, o dia 1º de outubro, foi aprovado a lei de número 10.741, que tornou vigente o Estatuto do Idoso. Então, nessa data foi aprovado o Estatuto, estabelecendo o direito do idoso como a prioridade em alguns serviços e a garantia de acesso à saúde, muitas questões de transportes. Então, essas situações de alimentação, com a questão das pessoas não ficarem, do idoso não ficar abandonado. Então, isso tem estabelecido, então, como eu disse, algumas metas nesse sentido. E no ano de 2006, em outubro, aliás, em 28 de 12 de 2006, foi instituído, então, o dia 1º de outubro, porque se tinha, assim, aquela data de 26 de setembro, onde foi colocada uma data como reflexão, e até essa data muitas vezes se comemorava o dia do idoso, e depois o Estatuto foi aprovado no dia 1º de outubro. E a partir de 2006, então, é que ficou definido o dia 1º de outubro
como a lei do idoso. E lembrando que antes de 1999 sempre se existia também uma preocupação com a questão com as pessoas idosas do nosso país. E às vezes podemos perguntar assim, por que nós fazer em nosso município uma lei do dia 1º de outubro, né, se já existe a nível nacional? Já tenho acompanhado assim, que em muitos municípios tem acontecido isso. Muitos municípios têm criado a Semana do Idoso. Acho que é uma maneira assim, de você valorizar ainda mais essas pessoas. Tomar o cuidado para que essa data não se faça esquecida. Temos percebido também que, graças ao nosso município, a gente até recebeu o convite aí, que agora no dia da sexta-feira, dia 28, será realizada aí uma festa, uma confraternização. Mas eu acho que nós precisamos ainda mais do que isso. Acho que é possível sim, para que nós, talvez as próximas administrações também não deixem passar em branco isso. E que você consiga sempre estar criando nessa data de valorização do idoso algo a mais para eles. Uma confraternização, um envolvimento mais com a sociedade, eles tendo espaço também nos meios de comunicação. Eu acho que isso seria muito importante. E é claro, a valorização, porque a gente se percebe que, e os estudos mostram, que a partir de 2025, o número de idosos nas nossas cidades, no nosso país, será um grande número. E que nós vamos ter que valorizar muito essas pessoas. Então, acho que seria muito importante essa data, onde a gente possa envolver ainda mais o município, para que possa estar se criando aí debates, como já falei, né, envolvendo mais a questão de saúde, a preocupação da saúde com os idosos, contribuir ainda mais para a imagem do idoso na sociedade, fazendo com que eles possam conquistar ainda mais esse espaço e conquistar ainda mais o respeito da população, que a gente percebe que muitas vezes não são respeitados como deveriam ser. Fazer com que também, dessa maneira, a gente possa estar estimulando e valorizando ainda mais a prática esportiva. Também estive participando em Chopinzinho, naquele dia que teve um encontro regional dos idosos, e a gente percebe esse envolvimento. Então, acho que isso tem que fazer com que a cada ano se torne algo assim mais forte, envolvendo mais pessoas, para que todos os municípios tomem essa iniciativa. Então, já tenho acompanhado outros municípios que têm desenvolvido um trabalho. São João também tem desenvolvido muito esse trabalho e de uma maneira assim, bem sadia, fazendo com que todos, buscando para que todos possam estar se envolvendo, mas estimulando assim o dia 1º, por quê? Para que fique marcado também no nosso município. Que quando seja assim o dia 1º, seja talvez num domingo, mas que seja possível os próprios clubes de idosos do nosso município incentivar através da ação social da secretaria, para que possa os próprios clubes estar fazendo um envolvimento nesse dia. É claro que para o município comemorar essa data, às vezes se torna difícil, em razão de que se ocupe todos os funcionários da secretaria e tal, talvez seja possível realizar então na sexta-feira. Mas que seja assim, uma prioridade sempre quando se cair no dia de semana, seja essa data a marcada para que se comemore o dia do idoso no nosso município. E de uma maneira assim, envolvendo sempre eles, como eu falei, fazendo com que realmente eles ocupem aquele espaço merecedor que eles têm na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Então eu gostaria de contar com o apoio dos nobres colegas para a aprovação desse projeto, né? E podemos assim, a cada ano a gente está fazendo que essa festa para as pessoas idosas se torne cada vez mais marcante no nosso município também. Agradeço os nobres colegas, a vereadora Simone e a todos os assistentes. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Celso. Obrigado, vereadora Simone, pela condução dos trabalhos. Então, agora passamos para a matéria da ordem do dia. Projeto de lei número 030 para 2018 do Executivo.
Projeto de Lei 030, de 14 de setembro de 2018, fica instituída a gratificação denominada sobreaviso, plantão brigada de incêndio, atribuível aos servidores postos à disposição em regime especial para as atividades de primeiro combate a sinistros no território de São João e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei número 030 de barra 2018 do Executivo. Gostaria, senhor presidente. Com a palavra o vereador Nelson. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Simone, assistentes. Claro, acho que é importante o projeto de lei. Eu votarei a favor, meu voto é favorável. Só eu gostaria de, se possível, aí, talvez pelo líder prefeito, fosse feito um esclarecimento qual é a forma, porque com certeza eu estou vendo aqui essa gratificação que vai ter esse adicional de R$300 por mês, e seriam, pelo que está aqui na mensagem, seriam 6 vagas, é isso? Isso. Então eu gostaria de saber, não sei se você poderia me dar uma explicação, qual é o critério que vai, se tiver mais de 6 funcionários, 6 servidores interessados em assumir esse plantão, qual é a forma que vai ser escolhida, se vai ter um teste ou indicação do prefeito executivo, ou alguma assim, como se diz, uma sabatina. Nobre colega, posso me permitir? Sim, perfeito. O que foi passado para nós é que são pessoas que têm o curso dos primeiros socorros, né, o curso de bombeiro também, né? E foi aberto para quem estiver lá no pátio, que tem condição, que queira participar, né, e fazer esses plantões. Que eu sei, não é todos que querem, então tem 6 pessoas que se dispuseram e eles vão fazer esse rodízio. Não é todo mundo que tem o curso que quer, né, que fez o curso de combate ao incêndio lá, né, em primeiros socorros, que quer trabalhar no sábado e domingo e ficar de plantão. Então, quem quer, ele vai ser escolhido para ficar sobre a mesa. Tá. É isso que passaram para Então nós. necessariamente tem que. Falar lá. É só os funcionários do pátio, então que tem esse direito. E eles já têm esse curso, então. Exatamente. Para Tá. operar o caminhão lá, motobomba lá, né? Sim, porque aqui eu acho que não está na mensagem. Do pátio, não então diz, né? são pessoas que já fizeram esse curso, né? Uhum. Eu não sei quem são também esses 6, mas acredito que tem até mais que 6 pessoas lá, mas não é todo mundo que quis ficar aí para ganhar, porque também tem que dar o tempo, né? Não pode ser, se der algum sinistro aí, tu não pode, tu tem que respeitar 12 por 24, 12 por 36 também, né? Então, é um negócio. Não, tranquilo, eu só gostaria de saber qual é a forma, claro, né? Porque aqui no projeto e nem na mensagem não consta, né? Só tem um número, né? Então, se for dessa forma, eu acho que é a mais certa que tem mesmo, né? Tem que ter um preparo, lógico, a pessoa tem que ter um mínimo necessário, né? Para fazer um atendimento, né? E eu votarei favorável, se tudo Só para contribuir, essas pessoas que fizeram esse curso de bombeiro, né? Eles fizeram por livre espontânea vontade deles, por conta deles também, né? Que, se eu não me engano, tiveram que pagar, né? Fazer esse curso. E hoje trabalham no pátio, ali são concursados e se dispuseram, né? A ficar sobre aviso. Os que se dispuseram são 6, né? Se tem mais alguém, tem que dar o nome lá para o secretário, que também vai entrar no rodízio. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Josimar. Boa noite, senhores vereadores, senhores assistentes. A minha consideração é a mesma do vereador Nelson. Eu acho que não teria por que nós não colocar esses requisitos na lei, né, fazer uma emenda e colocar esses requisitos na lei, porque ficou um tipo muito aberto. Né, essas pessoas, vai que tem 7 ou 8 pessoas que querem, como que a gente vai escolher? Né, qualquer lei exigem os requisitos. A pessoa tem que ter cursado e tem que ter, não sei, isso vai do prefeito. A carga horária, porque assim, amanhã depois uma pessoa faz um curso aí e vai querer também, entendeu? Então, eu acho que não tem por que nós vamos deixar tão aberto assim, né? Pode ser que mais tarde teria algum problema. Não sei se a gente poderia fazer uma emenda ou voltar esse projeto. Eu sou totalmente favorável, eu só acredito que teria que ter alguns requisitos para a pessoa saber, eu me encaixo ou não me encaixo, né? Porque ficou aberto
O vereador Fábio explicou como que vai ser escolhido, mas vai ter 8, 9 pessoas que Quem tem não esse tem o curso. curso não tem comissão. Sim, é um requisito, exatamente, é um requisito, mas eu acharia que teria que estar esse requisito na lei. Pelo menos um requisito, né? Mas enfim. Ter combate ao incêndio não pode ser qualquer cidadão. Se não tiver, ele já está Sim, desclassificado. é essencial, exatamente. Isso já é de praxe. Não, mas eu sou totalmente favorável ao projeto. Gostaria novamente, senhor Com a presidente. palavra o vereador Nelson. Eu acho que foi bem colocada aqui a posição do vereador Josto, do caro colega. E eu acho que nada mais justo, né, Fábio, de depor aqui no projeto que necessariamente vai ter que ter esse custo, porque senão realmente é a mesma coisa, um exemplo, uma licitação pública. Você tem que preencher os requisitos, senão você não pode nem participar da licitação. Nesse caso aqui, fica uma lei mais, assim, mais adequada e que não venha amanhã depois a prefeitura sofrer que Deus livre aconteça lá na hora do socorro, alguém se acidente no caso e venha até a falecer, né? A gente não espera, mas é uma preocupação que a gente tem que ter quanto à questão pública, né? Que nós estamos aprovando uma lei aqui, é claro, essa lei tem que ser respeitada, mas aqui não tem na mensagem nem no projeto que necessariamente tem que ter o curso, né? Eu acho que ficaria bem melhor, a colocação acho que é bem oportuna do colega vereador, e ficaria uma lei mais completa, né, vereador Fábio? Então, eu acho que não tem nada, eu acho que isso aí é lei. Obedece todos os vereadores, né, afinal de contas, a responsabilidade está na nossa mão, a vida de nós é nova nesse momento, né? Então, às vezes, por uma falha na hora de fazer o projeto lá, alguma coisa deixou de ser colocado, nada mais justo que a gente, ao menos, lembrar o executivo que coloque. E é lógico, né, eu acredito que todo mundo vota a favor também, que é uma coisa importante, que há muito tempo nós vinha aqui cobrando do executivo essa questão do atendimento quando do incêndio e tal, né? E agora, graças a Deus, tem um caminhão, né? Tem um caminhão fazer esse socorro, né? Então ficaria assim uma lei bem mais completa, né, vereador? Posso, presidente, pode... Continua a Não, na discussão. verdade, eu acho pertinente isso. Por quê? Porque lá no pátio pode ser, o vereador Fábio falou que hoje não tem, né? Não tem 6 pessoas, não tem 6. Tem 6 pessoas. Tem 6, né? 6 pessoas. Isso, mas... Eles têm que assinar o termo de compromisso. Viu? Ah, tá. Mas aí fica qualquer funcionário no pátio, né? Pode. Qualquer funcionário no pátio. Tem que ter o curso dos funcionários. Mas não está na lei. Não está na lei, vereador Fábio. É isso, justamente essa. Eu acho que não tem porque nós não Me colocar. permite, senhor presidente? Concluído. Concluir. Então, com a palavra o vereador Marcelo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores assistentes, em primeiro lugar, eu gostaria de colocar aqui a importância desse projeto de lei. Nós tínhamos um problema em São João muito grande, que era aquela questão de incêndios que aconteciam, né? E infelizmente o nosso município ele tem uma tradição assim, de acontecer um incêndio por ano, quase que, ou até mais que isso, né? E nós tínhamos uma cobrança, né, desde o mandato anterior, de buscar um corpo de bombeiros que a gente sabe que é inviável para o município de São João. Todos nós sabemos disso. Uma questão da defesa civil também eleva-se o custo de um trabalho que hoje está sendo feito com esse caminhão que foi adaptado ao serviço, né? Então eu gostaria de deixar aqui a importância desse projeto de lei. E na questão da preocupação dos nobres colegas, eu acho justo, assim, estamos se preocupando com o futuro aí do município, né, vereador? Só que você veja, aqui está bem claro no projeto de lei, no artigo 1º, fica criada na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico a gratificação denominada gratificação sobre aviso plantão brigada de incêndio. Uma gratificação como um FG dos demais cargos que existem, em valores definidos nessa lei e atribuível aos servidores que firmarem compromisso de desempenho em regime especial de sobreaviso e plantão, mediante escala elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que terão como atribuição realizar o primeiro combate a sinistros ocorridos no território municipal. Parágrafo 1º. A gratificação atribuída aos servidores mediante termo de compromisso, anexo único. Faltou no nosso projeto de lei, senhor presidente. Só estava no seu. Substitui todas as verbas eventualmente incidentes
em sobra jornada de trabalho superior à fixada para o cargo de provimento ou prestar serviços extraordinários de forma não eventual, à noite, sábados, domingos e feriados, no sistema de plantões sobre aviso ou elasticimento de jornada. Então, o anexo aqui ele faz parte do projeto. Então, é esse termo de compromisso que o funcionário está assinando, que ele tem os cursos, é claro, né, que estão aqui, referentes à função, e que é o que tira qualquer tipo de incidência, de algum problema das costas do município para o futuro. Então, está aqui o termo, só que faltou no nosso projeto. Aqui está no projeto que... Então tá aqui. Mas está aqui, então não tem, eu acredito que o projeto está completo. Só o anexo único ele faz parte do projeto. Na verdade, Está só na mensagem? Não. Tá no projeto. Não, está no projeto, artigo 1º e parágrafo 1º. Sim. não, na verdade sim, vereador. Agora a doutora me clareou aqui. Na verdade sim, eu entendi que ficou um tipo aberto porque só se refere a servidores. Servidores todos são. Tá, mas enfim, ela me alertou aqui que gratificação, se tiver 15, quem vai ganhar gratificação vai ser o executivo, que vai escolher. Então não tem nem que ela discutir. Na verdade. Não vai ter a questão de escolher quem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Não, Só o curso. Exato, não, vai para salvas aqui a minha, mas é que uma gratificação e o prefeito escolhe quem quiser, então vai ter, se tiver 7, 10, o prefeito vai escolher 6, quem tiver adequado, né? No máximo 6 funcionários para que a escala de plantão fique completa. Entendi. E queira assinar o termo. Sim. Mas tirando essa discussão, que é salutar para o projeto, sem dúvida nenhuma, assim, a importância desse projeto de lei. Porque até então nós já sabemos de casos que, claro, não conseguiu evitar que a casa queimasse toda, mas evitou que a casa do lado queimasse, né? Então, é extremamente importante isso aqui, a gente tem que votar, claro, favorável, né? Para que a gente tenha disponível e ficar disponível de plantão, gente, por R$300, eu, se fosse funcionário, não ficaria. Porque você tem que abster-se de finais de semana teu para ficar ali, claro. Pode ser que você não vai fazer nada, mas isso se acontecer, você tem que estar de plantão. Então, é o mesmo caso que eu sempre falo do Conselho Tutelar. Ganha-se muito pouco para aquilo que você faz, porque o esquema de plantão judia de todo funcionário. Nós, vereador, a ressalva que nós queríamos fazer aqui é para evitar que algumas pessoas, se 8 quisessem, fosse o executivo que escolhesse quem quisesse, a questão política, né? Mas de fato... não, me desculpe que eu não vi nesse intuito. Nós queríamos evitar essa situação, mas de qualquer forma a gratificação é uma competência do executivo, então tá certo, não tem que... Não, me desculpe, eu achei que não vinculei a questão política. Sim. Continua a discussão. Com a palavra a vereadora Simone. Apesar de ter o anexo, né, que está claro ali, que é um servidor lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu acho que na lei deveria ter que é restrito a esses servidores, porque a todo momento aqui fala servidores postos à disposição. Na lei, no anexo fica claro, mas na lei não. Até houve pessoas que têm, né, em todos os setores é obrigatório ter curso, então tem outros servidores, funcionários públicos que têm o curso, que já queriam saber como fazer, como dar o nome, enfim. Aí talvez teria que colocar, não sei, aqui, que é restrito a esses funcionários. Não, mas não mesmo se é restrição nenhuma, vereador. Se tem vontade, dê o nome lá na secretaria. Não, é que no anexo ele está falando, né, que são, ele fala assim, efetivo em exercício na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Então, talvez colocar isso também na lei. Não, mas está na lei. No artigo 1º. Não, olha só, ele fala assim, especial e sobreaviso e plantão mediante escala elaborada pela Secretaria. Ele não coloca que os funcionários têm que ser vinculados àquela Secretaria. Mas assim, a Secretaria... Ali em cima também ele fala, atribuível aos servidores postos à disposição em regime especial nas entidades de primeiro socorro. Ele não fala, ele fala aqui, atribuível aos servidores que firmarem compromisso de desempenho e de sobreaviso. Daí só fala, mediante a escala. Que seria o órgão responsável por organizar essa escala. Então, eu não sei, é uma discussão. Eu achei que ficou assim aberto, até porque já tem pessoas
que questionar, eu vou lá dar meu nome, vou entrar em contato com o secretário para... Não, eu aconselho o seguinte, pede para a pessoa, se ela for motorista ou se for, pede transferência para o parque de máquinas. Porque aqui também não diz que Porque... tem que ser motorista, tal, carteira. Não, mas assim... Não, mas um caminhão tem que ter carteira. Não, mas não, Sério, assim, automático. eles não falam, porque os 6, né, são brigadistas. Um brigadista necessariamente não vai ter essa carteira. Mas se você tem, se você vai ter um veículo, que é o caminhão, que é para ir lá, para apagar o incêndio, e você liga pro cara, o cara não tem carteira, Simone, vereadora, não tem como o cara ser para Não, fazer eu parte sei, mas disso. pode ser que um dos que estão de plantão seja o motorista e os outros que vão acompanhar, né, que estejam sobre aviso, não sei como vai ser essa escala. Mas vai dar problema assim, porque todos acham que podem, todos os funcionários acham que podem. E eles começam a... Acho que só para contribuir, vereadora, na minha opinião, aqui olhando o artigo 1º, e conforme já disse que tem um anexo, acho que no momento em que se fala que é lotado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria ela vai definir essa escala aos funcionários que são lotados naquela secretaria. Então, assim, hoje nós temos motoristas que tem no momento que ele está lotado lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou na Secretaria de Obras, que trabalha lá com caçamba e tal, mas tem um momento em que você precisa de um motorista aqui na educação que tenha curso para poder fazer o transporte de alunos. Sim. Então, vai da conversa entre os secretários para ver qual é o motorista que seria melhor. Então é uma questão de definição de administração municipal e dos secretários, ver qual é o motorista que um pode ceder para o outro. Porque assim, no não caso, necessariamente aquela secretaria, digamos a educação, né? Quantas vezes vai coisas na escola para fazer cadastramento que não são funcionários necessariamente da educação, mas a educação tem incumbência de fazer esse plantão, né? Então, no caso aqui, eu acho, né, que as pessoas vão entender mal, que não está bem explícito. a gente pode verificar talvez aí o líder do prefeito. Eu, para mim, não vejo assim dificuldade, mas se de repente for possível acrescentar algum parágrafo mais, alguma coisa aí, né? Mas eu não vejo essa necessidade, em razão de que para se trabalhar com caminhão ou está lotado no desenvolvimento econômico, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para trabalhar como motorista, você é obrigado a ter a carteira que o cargo exige. Para que você possa ganhar essa gratificação, como já foi explicado aqui pelo vereador Josimar, de que por mais que tenha 10 funcionários lá aptos a desenvolver ou a trabalhar, ganhar essa gratificação, cabe ao secretário ou ao prefeito a fazer a escolha de qual funcionário que ele vai fazer. Agora, se talvez ele vai optar para que faça 3, 4 meses para alguns motoristas, depois possa auxiliar com outros, aí é critério também. Porque fica a assim, critério eu dele. falando da minha posição quando li, que não sabia do projeto, eu não entendi que era motorista, porque em nenhum momento fala de ser motorista, fala do brigadista. Né? Então, claro, óbvio que precisa alguém para o caminhão, mas são em que funcionários. ponto está explícito isso? Né? Para quem já sabe do que se trata é uma coisa, mas para quem está lendo sem a intenção, isso. Talvez isso possa ser visto ali, então, o líder do prefeito, que você gostaria de solicitar, se seria possível, no entendimento deles, se permanece assim, né? Hoje cabe a administração. Segunda votação, prota hoje. Vamos votar, porque... Sim, a questão de votar hoje, sim, vai para a votação. Mas assim, só para deixar aí como uma ideia, assim, entender, o executivo entender que assim mesmo seja necessário apresentá-lo para melhor entendimento, então, dos nobres colegas e também dos funcionários, que seja... Mas não é o executivo, os nobres colegas vereadores que podem propor uma emenda para a próxima sessão. É simples. Abrir um parágrafo. Tá. Continua em discussão? Então, coloco em votação o projeto de lei número 030/2018 do Executivo. Em primeira votação. Quem discorda se manifeste e quem concorda permaneça como está. Então, declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei número 030/2018 por unanimidade de votos. Agora, para a votação do projeto de lei número 06/2018 do Legislativo de minha autoria,
Eu solicito que a vereadora Simone, vice-presidente dessa casa, conduza os trabalhos para apreciação e votação do projeto. Projeto de lei número 06/2018. Projeto de lei 06 de 3 de setembro de 2018 institui o Dia do Idoso no município de São João e dá outras providências. Em discussão, o projeto número 06/2018. Vereador Celso. Cumprimento novamente a vereadora Simone, os nobres colegas vereadores. Então, como já fiz uso da tribuna para pedir a compreensão e o apoio dos nobres colegas para o voto favorável a esse projeto, né, como já fiz a defesa ali também, conforme está na justificativa. Então, gostaria de contar com o apoio dos nobres colegas, demonstrando assim a importância desse projeto para o nosso município e a valorização das pessoas idosas do nosso município. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Em primeira e única votação, quem concorda permanece como está, quem discorda se manifesta. Declaro aprovado por unanimidade, devolvo a presidência ao vereador Celso. Obrigado, vereadora Simone, pela condução dos trabalhos. Agora vamos para a votação, apreciação e votação do projeto decreto número 01/2018 do Legislativo, que é a prestação de contas referente ao exercício de 2013. Eu solicito ao secretário Marcelo Toniello para que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Projeto de Decreto Legislativo 001 de 10 de setembro de 2018 aprova com ressalvas a prestação de contas do Executivo Municipal de São João referente ao exercício financeiro de 2013. Solicito ao secretário também que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Comissão de Finanças e Orçamentos, análise do processo de prestação de contas 264889/14, exercício financeiro 2013. Os vereadores que apresentam e subscrevem, integrantes da comissão supramencionada, tendo em análise o processo de prestação de contas 264889/14, o Tribunal de Contas assim se manifesta. Primeiro, relatório. Na forma do artigo 373, segundo o regimento interno, a Comissão de Finanças e Orçamentos recebeu o processo de prestação de contas do Poder Executivo no exercício financeiro 2013, para análise e instrução na forma regimental. Encerrado o prazo de 60 dias, com base no artigo 374, a comissão emite seu parecer. Segundo, do mérito, o Poder Executivo, no exercício de seu dever, prestou as necessárias contas do exercício de 2013 para a análise do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O processo foi autuado sob o número 264889/14. Após regular trâmite, as contas sob o número 264889/14 foram julgadas regulares com ressalvas através do acordo de parecer prévio número 138/2014 da segunda Câmara. As referidas ressalvas são referentes aos seguintes itens: déficit orçamentário de fontes financeiras não vinculadas e recolhimento em atraso de contribuições devidas ao INSS. Terceiro, da conclusão. A Comissão de Finanças e Orçamento, com base no artigo 374 do Regimento Interno, conclui: primeiro, aprovar com ressalvas a prestação de contas do Poder Executivo Municipal número 264889/14, referente ao exercício financeiro 2013, de responsabilidade de Altair Gasparetto, conforme o projeto de decreto legislativo 01 de 2018, em anexo. Segundo, tendo por motivação as ressalvas os seguintes quesitos: primeiro, resultado financeiro deficitário nas fontes não vinculadas. Segundo, déficit nas obrigações financeiras frente às responsabilidades. É o parecer, sala das sessões da Câmara Municipal de São João, 10 de setembro de 2018, Ângelo Lorenzetti, presidente, Arnildo Pollerman, vice-presidente, Marcelo Toniello, secretário e relator. Em discussão, projeto decreto número 01/2018. Gostaria, senhor presidente. Com a palavra o vereador Nelson. Eu gostaria de fazer um breve comentário. Claro, meu voto será favorável. Claro, foi aprovada a prestação de contas com ressalvas. É o mesmo caso, só para relembrar do mandato do ex-prefeito Clóvis, que criou-se aquela polêmica aqui na Câmara. Inclusive, exatamente, praticamente a mesma coisa que aconteceu agora. Então, só para lembrar e dizer da minha atitude naquele momento como presidente, que eu estava correto. Tudo que eu fiz, a atitude que eu tomei,
estou com a consciência tranquila. Aqui eu acho que não tem porquê nós votar contra, que nem aquela vez lá, eu fiz a minha parte como presidente, dentro da lei, sem prejudicar ninguém, e aonde ficou tramitando aí foi dado o direito à defesa do ex-prefeito. Acho que nós não podemos também julgar e incriminar qualquer cidadão sem culpa devida. Nesse caso aqui está aí, então, o Tribunal de Contas analisou as contas do Altair exatamente, né, doutora Denise, como foi a análise das contas do Clóvis. Eu acho que até os mesmos requisitos que não foram preenchidos naquela época foi agora de novo. Então, só para em forma assim de lembrar os colegas vereadores aí, que naquele momento criou-se aquela polêmica naquela sessão, que foi, lógico que isso é um direito de cada vereador. Eu acho que isso nós não podemos aqui culpar ninguém. Eu só estou fazendo a minha defesa e também defendendo a tese do meu voto favorável nesse momento. Eu não tenho porquê, não é? Eu sou oposição ao prefeito, mas eu voto totalmente a favor, porque está dentro da lei e a lei permite que seja aprovada como ressalva sem nenhum problema. Eu gostaria só de fazer esse breve comentário, deixar aqui gravado isso, para que não fique nenhuma dúvida a respeito das contas, que difícil, vocês podem ver aí, como eu dizia lá no passado, que é muito difícil, todo ano tem alguma coisa, às vezes um erro, mínima coisa. O Tribunal de Contas é um órgão técnico, ele examina coisinhas assim minuciosas que às vezes não tem por que criar uma polêmica, criar preocupação para o Executivo, tanto o Executivo como o Legislativo, e aonde que você fica batendo cabeça, vendo tempão para se explicar lá, e que é coisa mínima, e não trouxe, e não traz prejuízo para o erário público. Eu não vejo nenhum problema em votar contra. E onde eu tenho aquele caso, né, Denise, daqui da Câmara, que ainda não foi julgado o recurso agora, né, que eu acredito que deva ser favorável agora, né, espero que sim, né. Então, eu voto, só gostaria de justificar que vai ser totalmente favorável. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Nelson. Continua a discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcelo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, também não poderia deixar aqui de expressar minha opinião referente a essas contas, já que o nobre colega vereador Nelson, presidente na então gestão do último ano letivo dessa casa, citou as contas do ex-prefeito Clóvis e dizendo que é a mesma situação. E eu não concordo que seja a mesma situação devido ao seguinte. O artigo 2º aqui da prestação de contas deixa claro que um dos problemas foi o déficit orçamentário em fontes não vinculadas. O que seria? Em convênios que estavam em aberto de um ano para o outro e que por deixar de prestar conta, a contabilidade prestar conta para o Tribunal de Contas ou coisa parecida, não fechou as contas dentro dessas fontes não vinculadas, que são convênios do governo federal e do governo do estado. Segundo, o recolhimento com atraso do INSS, que depois foi recolhido no mês de janeiro, mas dentro do mandato. O que o ex-prefeito Clóvis fez foi uma aberração. Foram 700 e poucos mil reais que ele deixou de recolher no mandato dele para o próximo prefeito recolher. Então, não se compara uma prestação de contas daquela que, inclusive, essa que foi aprovada em primeira aprovação, o primeiro parecer prévio não teve nada além do que isso. E as contas do Clóvis foram aprovadas no último berro lá no Tribunal de Contas, porque ele meteu o palito lá dentro politicamente, porque senão não aprovava, vereador. Infelizmente não aprovava. Foi um déficit de 700 e poucos mil reais de INSS que ficou para pagar no outro mandato. Isso é realidade, não tem como discutir contra os fatos. E no meu ponto de vista, com todo respeito ao senhor enquanto presidente naquela época, foi uma manobra que o senhor fez política, porque estava vinculado politicamente com o ex-prefeito e nós tínhamos 6 votos para derrubar. Naquela situação, nós iríamos derrubar as contas do Clóvis, coisa que hoje vocês não têm 6 votos para fazer isso com o Vadeco, que não tem nem porquê também. Mas naquela situação eu continuo afirmando que nós deveríamos ter reprovado as contas do ex-prefeito, porque o que ele fez foi 700 e poucos mil deixados de ser recolhido na gestão dele e passou para outra gestão. Aqui foi de um ano para o outro dentro do mandato do próprio
Vadeco. Então, ele assim, ele só teve esse atraso porque no final do ano, com todos os pagamentos que tem que ser feito, deixou de ser recolhido o INSS, que foi recolhido no comecinho de janeiro. E as contas não vinculadas são convênios que não fecharam entre o governo federal e o governo do estado com o município. Mas isso nada de lesão ao erário público, como tinha nas contas do ex-prefeito Clóvis. Seria isso. Obrigado. Mas meu voto é favorável. Vereador Marcelo, continua em discussão. Vereador Nelson. Eu gostaria de voltar a frisar, vereador Marcelo, que não houve nenhuma manobra política. Deixa bem claro. Bem claro. E acontece o seguinte, se houve um erro cometido pelo prefeito atual, não interessa se é R$1 ou é R$1 milhão. O erro é o mesmo. Não estávamos discutindo na época valores. Em nenhum momento foi citado isso aí. Então, claro, houve o que naquela época uma birra por parte de vocês, já que tu foi para esse lado, então vamos falar a verdade. Que vocês queriam incriminar o ex-prefeito. Eu não tenho compromisso nenhum com o Clóvis, nunca tive. Faz mais de 8 meses que não falo com ele, para tu ter uma ideia. Eu só fiz a minha parte como presidente da Câmara aqui, conduzindo os trabalhos dentro da lei. Tanto é que se tivesse lá, vocês podiam ter me denunciado e eu poderia estar aqui respondendo um processo nesse momento. Graças a Deus não tenho nada. Então houve um erro sim na administração agora, não interessa se é R$1 ou R$1 milhão, se tu roubar roubou R$1 milhão, tu é ladrão. Isso é a realidade. Agora, dizer que eu fiz uma manobra política naquele momento, eu não concordo, em hipótese alguma, que eu não fiz nenhuma manobra. Eu agi dentro da lei o que diz a lei, inclusive com a assessoria jurídica. Eu jamais ia cometer um erro grotesco desse para me incriminar, para ajudar. Qual é o interesse que eu teria de ajudar o Clóvis? Um exemplo? Nenhum. O Clóvis, hoje, na época era meu companheiro, não era. Eu achei injusto o que vocês queriam fazer com ele. E se eu tiver com a consciência tranquila dizer que está errado, está errado. Agora, se estiver certo, está certo. Eu digo que a aprovação, a questão, então nesse caso eu estou errado, daquele R$1.000 que eu vou ter que pagar, um exemplo, que foi um erro de quem? Um erro da administração, de não ter mandado o vereador. Então eu não cometi nenhum erro, a responsabilidade de mandar para o Tribunal de Contas, a prestação de contas, coisa não é nossa, tanto quanto não é do céu. Se vinha acontecer amanhã depois da Solange, quantas vezes eu falei da Solange? Nenhuma vez, isso é um erro que aconteceu. E ela representa quem? Representa a administração pública, representa o executivo, não o legislativo. Agora quem está pagando sou eu. Agora eu não cometi nenhum erro, deixar bem claro, e não fiz nenhuma manobra política aqui para ajudar A ou B. Agora, eu poderia simplesmente aqui, por visa, votar contra a prestação de conta. Contra por quê? Está dentro da lei. Ele também deixou de recolher o INSS, não interessa o valor. Aí não está dizendo o valor. E nem na época dizia do Clóvis, também não tinha. Inclusive no parecer de vocês, que vocês deram parecer contrário, não tinha valor nenhum. Não tinha valor nenhum. Então agora você falou o valor, mas naquele momento, naquela época lá, não, só para recordar, né, não foi citado esses valores. E eu mesmo não sabia. Senhor presidente, me permite? Concluiu. Sim. Com a palavra, vereador Marcelo. Como eu te falei, nobre colega, todo o respeito, naquele momento o senhor era o presidente, mas eu vi como uma manobra política e o senhor não fez conforme a lei. Pelo regimento interno do nosso caso, o senhor deveria ter colocado em votação. E é claro que eu não ia colocar que tinha 750 mil no parecer, porque nós não tivemos oportunidade de ler o nosso parecer. O senhor não colocou em votação as contas do Clóvis, se o senhor esqueceu. O senhor não colocou em votação. Quando que nós tivemos a oportunidade de ler o parecer nosso numa sessão? Tanto é que da última sessão eu achei uma piada não ser colocado em votação. Foi enrolado 3 meses, a prestação de contas, enrolado até chegar na última sessão legislativa para dizer que as contas não iam ser votadas. Então, na verdade, nós não tivemos a oportunidade de ter lido. Não ia falar nunca para o senhor que era 750, mas se tivesse lido a prestação de contas do Tribunal de Contas, está lá. Está lá. Inclusive está aqui arquivado na secretaria os 200 e poucos mil, que é de uma situação, e os 700 e poucos mil, que é do INSS, não recolhido dentro do mandato dele.
Então eu também tenho a consciência bem tranquila, e se tivesse a oportunidade de ser votado de novo, eu tentaria votar contrário para que fosse rejeitada as contas, sem dúvida nenhuma. Seria isso. Me permite mais uma vez? Discussão com a palavra o vereador Nelson. Então veja bem, eu volto a frisar e me defender. Então se estava errado, agora por que o senhor votou a favor depois? Só uma pergunta. Só uma. Você aprovou as contas depois desse mandato agora, Cláudio? Não precisa, não tinha porquê. Mas porque eu não tinha voto, é o que eu falei agora. Desde que eu estou com a palavra agora. Então, se tu tinha convicção que estava errado, então eu não faço isso, nem que eu tenha só meu voto. Eu voto consciente. Agora, vocês votavam naquela época lá porque vocês tinham 6 votos, Claro, isso é bem claro. Sem dúvida. Para prejudicar o cidadão. Com certeza. Agora eu não. Se eu tiver só meu voto aqui, eu vou responder por ele. Vou responder por ele. Mas um detalhe. Em nenhum momento eu infringi a lei. Por que não houve? Por que não me denunciou então? Se eu estava errado, eu podia ter perdido meu mandato, podia estar respondendo um processo. Eu acho que quando está errado, você tem que denunciar. Agora, não adianta dizer que eu fiz a coisa errada. Se tivesse fora da lei, com certeza eu teria pago por isso. Agora, eu não entendo como é que vocês votaram todos a favor depois. Esse ano votaram a favor? Por que daí agora estava certo esse ano? Porque vocês não tinham maioria para aprovar daí. Você, isso que eu Vocês não coloquei, tinham, mas com vocês não certeza. tinham. Então, eu acho interessante, a mesma coisa a eleição que nós estamos disputando agora, um exemplo, fugindo um pouco. A nível nacional, cada um tem o seu candidato. Não é porque o cara não vai fazer lá, que nem eu vou votar no deputado federal, que praticamente acertei que não vai se eleger. Agora, mesmo assim, eu vou votar para ele. Por quê? Porque eu acho que ele merece meu voto. Agora, eu, se fosse ver, eu não. Agora, nesse caso aí, você votaria só em alguém que ganhasse. O exemplo do teu voto, que nem você votou a favor da pressão do conto, porque não tinha como desaprovar agora, porque tinha um número, não tinha um número suficiente de votos. Eu acho engraçado isso. Bem estranho, né, essa explicação, na verdade. Eu não faço isso. Cada um age, claro, conforme sua consciência. Mas eu volto a dizer, a minha atitude como presidente foi correta naquele momento e volto a dizer, não fiz nada errado. E sou totalmente favorável à pressão de conta aí e voto a favor. Obrigado, vereador Nelson. Discussão com a palavra o vereador Fátio. Então, eu quero cumprimentar aqui a colega vereadora, novos colegas vereadores, público presente, assistentes, colaboradores, né? Então, nós estamos aqui discutindo as contas do prefeito Altair, não as contas passadas, né? Então, vamos submeter essas contas aqui, que como o vereador colega Nelson falou, foram aprovadas com ressalvas. As passadas que foram aprovadas com ressalvas foi também porque o prefeito atual foi lá no INSS e negociou essa dívida que ficou. Senão não teria aprovado com ressalvas, porque o município estava sem negativa também. Então o município não tinha condições nem de receber nenhuma verba do governo. Então teve que negociar e com isso fez com que ficasse certo. Então eu acredito também que ninguém roubou, que nem você falou, roubo de R$1, 1 milhão é o mesmo roubo. E não é o caso aqui. Então, no caso das contas do prefeito Vadeco, eu sou totalmente favorável, elas foram aprovadas com ressalvas também, né? E estou aqui votando meu voto favorável. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio. Continua em discussão, então, o projeto de decreto número 01, com a prestação de contas com ressalvas do exercício de 2013. Então, eu coloco em votação. A votação será nominal, né? Então, cada vereador vai falar se o seu voto é favorável ou ao contrário, referente ao projeto de decreto número 01, que aprova com ressalvas a prestação de contas do Executivo Municipal referente ao exercício de 2013. Então, vereador Fábio, seu voto é favorável ou contrário? Favorável. Vereador Fábio, vota favorável. Vereador Timóteo, seu voto é favorável ou contrário? Favorável. Voto do vereador Ângelo é favorável. Vereador Dagir, seu voto é favorável ou contrário? Favorável. Voto do vereador Dagir é favorável. Vereador Marcelinho, seu voto é favorável ou contrário? Favorável, senhor presidente. Voto do vereador Marcelinho é favorável. Vereadora Simone, voto favorável ou contrário? Favorável. Voto da vereadora Simone é favorável ao projeto. Vereador Nelson. Favorável, senhor presidente.
O voto do vereador Nelson é favorável. Vereador Arnildo. O voto do vereador Arnildo é favorável. Vereador Josimar. Favorável, senhor presidente. O voto do vereador Josimar é favorável. E o meu voto também é favorável ao projeto, né, que aprova, então, com ressalvas. Então, ficou aprovado aí por unanimidade de votos o projeto, decreto legislativo número 01/2010 de 2018, que aprova com ressalvas a prestação de contas do Executivo Municipal de 2018, aliás, 2000, referente ao exercício financeiro de 2013, o projeto que é de setembro de 2018. Agora, vamos para a indicação número 019/2018 do Legislativo. Indicação 019 de 2018, de autoria da vereadora Simone Zanella Ferreira, apresentada em 17 de setembro de 2018. Teor da indicação. Indica o senhor prefeito municipal, depois de ouvido o plenário desta Casa de Leis, que seja feito junto aos órgãos competentes uma análise de quais intervenções poderão ser realizadas com a finalidade de garantir e viabilizar a passagem dos pedestres residentes no bairro Morumbi em segurança, com sinalização adequada no trajeto referente à saída do bairro, trevo e acesso ao restante do perímetro urbano de São João. Justificativo. O bairro Morumbi nos últimos anos apresentou e ainda apresenta um crescimento progressivo, aumentando significativamente o número de residências e estabelecimentos, porém com esse progresso surgem novas necessidades. Após análise in loco, foi possível constatar que os pedestres do referido bairro e proximidades enfrentam inúmeras dificuldades ao se deslocarem do bairro para o restante da cidade. Sejam moradores, alunos ou trabalhadores que fazem o trajeto a pé. Estão sempre expostos ao tráfego de veículos no trevo, pois o local não apresenta faixas de pedestres nem mesmo sinalização com placas alertando sobre a passagem dos mesmos. Fatores esses que geram total falta de segurança aos usuários. Foi possível constatar que à esquerda da saída do bairro, no meio do gramado do trevo, há uma pequena faixa de calçamento que permite a passagem dos pedestres, sem ser nos contornos de veículos. Porém, para chegarem até lá, o acesso é inviável devido a barrancos e matos nas laterais da pista. Portanto, cabe uma análise e posterior adequação de qual a melhor forma de garantir a segurança dos pedestres usuários do referido local. Simone Zanella Ferreira, vereadora. Em discussão, a indicação número 019/2018. Eu gostaria, senhor. Com a palavra a vereadora Simone, autora da indicação. Então, eu tentei deixar bem explicado aqui, agora o vereador Nelson até comentou que já foi discutido em outra gestão, né? Realmente, assim, quando chove, principalmente, eu vejo que é a pior situação. A segurança sempre, né? Mas quando chove, as pessoas não vão andar na grama para não se molhar, elas andam com guarda-chuva no meio da pista, vem carro. Não sei também se é só a prefeitura que eu junto, por isso que eu coloquei junto com os órgãos competentes, né? Para fazer essa análise. Também não indiquei o que fazer, porque eu acho que tem que ir uma equipe técnica e ver o que é possível e o que não é, questão de sinalização e tudo. Eu observei que tem pessoas que às vezes passam por aquele calçamento que tem no meio, mais à esquerda, saindo do bairro à esquerda, mas é bem naquela parte do bairro que tem um barranco alto, né? Então eles acabam ali naquela curva quase entram na pista de veículos, né? Então, enfim, é para fazer um estudo e uma análise do que pode ser feito para que essas pessoas tenham esse acesso garantido com segurança, né? E também com praticidade, né? Eles vão trabalhar, às vezes eu vejo alunos que vão para o colégio, passando também, e acabam, né, correndo algum risco. Obrigado, vereadora Simone. Continua em discussão. Seria, senhor Com a presidente. palavra ao vereador Nelson. Acho que é muito importante, vereadora Simone, a tua indicação e oportuna, porque nós temos um problema sério em São João. Eu diria assim que é uma das únicas cidades, mas se não for a única, é uma das únicas que não tem um quebra-mola na BR. Então, todos os vereadores são sabedores disso. Nós temos aqui o problema lá em cima, de acesso lá para a borracharia, para as oficinas, para o bairro. Aqui esse bairro está crescendo, como tu colocou aqui, não tem como passar. É um perigo ali, porque realmente os carros, os caminhões passam em alta velocidade ali, não tem nenhuma faixa de redução, ao menos
para reduzir a velocidade. Nós temos o trevo lá em cima, temos aqui também na saída, né, vereador Marcelo, aqui perto da tua casa, um problema seríssimo, que a gente vê aí constantemente assim, risco iminente que estão correndo as pessoas que vão atravessar ali, porque o que acontece? Não tendo quebra-mola, não tendo sinalização, as pessoas passam ali assim a 100 por hora, 70, 80, e o perigo é constante. E quantos alunos tem que vêm naquele bairro lá em cima, que vêm a pé na aula, e não vêm de ônibus, eles têm que atravessar. E ali tem o trevo, tem a rotatória, praticamente, dá para se dizer que tem uma rotatória, tem aquela estradinha de calçamento que praticamente vai reto aquela rua dos servidores ali, né, que sai lá, mas ele afunila onde? Vai dar lá na pista, dá no barranco, não tem onde ir. Então, eu acho que nós, como vereadores, devíamos sentar uma hora, pegar, conversar com o prefeito, isso aí é questão que o ODR tem que autorizar, o Departamento de Estradas e Rurais, né, o Departamento Estadual, porque é de competência do governo do estado, né, de admitir que seja feita uma faixa de elevação, né, um quebra-mola, porque olha, realmente, eu estou viajando muito nesses últimos tempos aí, você não tem nenhuma cidadezinha que tu não passa que não é cheio de quebra-mola, e não adianta dizer que não, porque não tem nos trevos, tem em todos os trevos, em tudo que lugar. Até subida, né? Que fala que sim, até em subida, tem lugar que você com caminhão, um problema seríssimo. Então, eu acho que nós temos que resolver, porque já houve acidentes aí graves, né? Que já, inclusive aqui com morte, né? Lá em cima com morte também, né? Então, eu acho que é muito importante essa indicação, vereador, e que realmente uma hora, assim, o ODR se sensibiliza, nós já fizemos, inclusive foi ligado, veio aqui. Um dia veio a menina lá, que é aqui de Nova Luz, né, que ela é engenheira, que faz parte ali da parte técnica ali do DR, da equipe, e fizeram um estudo e disse que não é necessário, que não precisa, que não sei o que. Poxa, a gente sabe que tem onde, né, o risco que é ali, aquele poço ali na entrada, a gente ali toda hora, estava ali, você teve hoje tarde, você não poço. Cara, é o DR, mas aí tem que ter o que? Interferência do município, do Poder Executivo, com a Câmara, eu digo, se nós, os 9 vereadores, com o prefeito, vice-prefeito e atrás, o DR vai ter que fazer alguma coisa. Ou faz uma manifestação, vem com a BR aí, chama a imprensa aí, eu digo que vai ser resolvido, porque mas um ofício é enviar para o DR. Infelizmente, só o ofício do agir não adianta, foi feito vários ofícios em só vários na base mandatos. da pressão, né? Então tem que ser na base da pressão. O Brasil não funciona se não houver pressão. Então, acho que bem oportuno, eu voto favorável e tomara que um dia se resolva esse problema e que, olha, sinceramente, São João, dá para você dizer, anda aonde for, vai Marmeleiro, Renascença, Beltrão, Tapejá, aonde for. É cheio de quebra-mola, gente. Aqui não tem quebra-mola. Ali, na verdade, onde vai para o Marcelo ali, tu chega ali, tu tem que olhar para lá e olhar de novo, porque vem o futuro de lá. Exatamente. É um ali perigo. não está na faixa, né? Então ali tinha que ter mesmo um quebra-mola. Aqui na saída da Vila Paraíba, aqui no trevo. É o que vem de por cima lá, tem todos os trevos, vem atravessando lá. E quem vai ali, tem a curva, você não enxerga, A melhor palavra tudo do bem. vereador Nelson cumpriu, vereador. Sim, obrigado. Vamos pela ordem, continua a discussão. Só para contribuir, senhor presidente, um pouquinho, o meu voto é favorável, vereador, sem dúvida nenhuma. Inclusive, nós tivemos essa preocupação no mandato anterior, quando o ex-vereador Joelcio trabalhava conosco aqui, e ele, com conhecimento de causa bem maior do que o nosso, né, ajudou até, juntamente com o Fábio, fizeram um levantamento fotográfico, buscaram informações pertinentes ao assunto e levaram lá para o DR. Fizeram reunião, o Fábio, juntamente com o Joelcio lá, né, com o Talamini, e infelizmente o DR praticamente não ouviu o que essa casa tinha para dizer. E simplesmente não foi feito nada. Então eu acredito que a partir do momento que houver uma pressão popular, devia ter sido feito naqueles episódios, né, de morte lá, já devia ter sido feito, que talvez tivesse saído hoje, talvez precise acontecer de novo alguma coisa ruim para que a coisa possa acontecer. Mas o DR infelizmente não libera para que o município faça, porque foi pedido liberação para o DR para o município fazer, e o DR simplesmente ignorou. Então, faixa totalmente de responsabilidade do DR, eles não permitem que faça e eles não façam. Então, vamos torcer aí que no próximo mandato do governo do estado
tenha uma gestão um pouco mais sensibilizada do DR, para que a gente possa tentar buscar de novo, né? Juntamento, acho que o Fábio deve ter todo o levantamento que fizeram na época, né? Para que possa tentar buscar uma solução, mas essa preocupação é sem dúvida nenhuma, e aquele bairro lá, ele é um pouco mais perigoso por causa da quantidade de população que já tem lá, né? Então, a preocupação é muito importante sua e o meu voto é favorável sim, e sem dúvida nenhuma, se precisar do meu apoio para a gente buscar, talvez, quem sabe no próximo mandato de governador aí, alguma solução, né, para esse problema. Eu acho que talvez nós tenhamos até mais força a partir de agora, né, visto que a maioria aqui vai apoiar o Ratinho, né? Então a tendência é que ele ganhe a eleição, mas então veja bem que nós temos uma possibilidade pela frente. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador Marcelo. Continuando a discussão, a indicação número 019 da vereadora Simone. A palavra ao vereador Fábio. Só para contribuir, né, foram feitas medidas, levantamentos, pedido mais de 5 faixas elevadas, né, em toda a orla do município aí, os trevos, em tudo, até lá no Ouro Verde, que é o Peri, e não fomos atendidos. Então eu acho que nós temos que fazer isso de novo, deixar mudar aí o governo, realmente que se mudar o diretor do DR aí no Sudoeste, né, de repente vai se sensibilizar, mas vamos fazer um levantamento aí, onde a gente acha que deva ter taxas elevadas aí, e levar lá novamente com o croquis feito, que nem nós fizemos naquela época. Eu acho que de repente eles possam até autorizar o município a vir a fazer, né? Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio. Continua em discussão. Coloco em votação, então, a indicação número 01/19 da vereadora Simone. Em primeira e única votação, quem discorda se manifesta e quem concorda permaneça como está. Declaro aprovado a indicação número 019/2018 por unanimidade de votos. E agora passamos às explicações pessoais, onde cada vereador poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos, conforme o regimento interno da nossa casa. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Josimar. quero fazer só duas considerações interessantes aqui. Só para constar que isso é difícil de acontecer no nosso país. Hoje, o ministro Dias Toffoli, que é presidente do STF, né, assumiu há poucos dias, é presidente do nosso país. Então, sancionou várias leis hoje. Veja o que acontece, né? É difícil acontecer isso. Nosso presidente Temer não está no país, né? Não temos vice, desde o impeachment da presidenta Dilma. O presidente da Câmara de Deputados também não está no país. O presidente do Senado também não está no país. E daí o novo presidente do Supremo, que é o último da linha sucessória, assumiu hoje e sancionou várias leis, inclusive. Poucos dias que ele assumiu, sancionou várias leis. Outra consideração, presidente, eu queria ver, inclusive, com o senhor. Poucos dias, umas 4 sessões atrás, esteve aqui a diretora do Colégio Tancredo Neves e mais alguns alunos para ver aquela questão da ambiental ali, né? E me cobraram essa semana quando vai ser resolvido. E eu, sinceramente, para ti, eu achava que essa reunião ainda nem tinha ocorrido. E me falaram que nós tínhamos combinado que todos nós iam participar, né? Todos os vereadores iam participar da reunião. E me falaram que essa reunião já ocorreu, inclusive só estava a vossa pessoa na reunião. Eu gostaria de saber como que ficou, para nós passar isso para a diretora, porque ela me cobrou essa semana, se vai ser resolvido, não vai ser resolvido. E eu até estava esperando que essa reunião, eu ouvi falar alguma coisa, né, mas não sabia que já tinha ocorrido a reunião concernente àquilo. Mas eu só queria saber da vossa pessoa o que foi decidido, porque eles acham que vai cair, inclusive a outra quadra lá. Tá? Eles vão ficar sem quadro, então eles estão cobrando só para dar uma posição para eles. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Josimar. Continua a palavra. Então, também cumprimento novamente os colegas vereadores. Isso é referente, então, à questão do colégio. No dia que ela esteve aqui, foi conversado também para que fosse marcada essa reunião com o executivo. No dia que o prefeito poderia atender, a gente ligou para ela, ficou para que a gente visse com o prefeito a possibilidade do dia de uma reunião,
E foi marcado, inclusive, eu não convidei ninguém que ficou a cargo deles, inclusive convidou o pessoal do Rotary e tal, para que estendesse esse convite. E o que ficou acordado, eu não estou lembrado, acho que tinha algum vereador, acho que me parece que tinha algum. Eu estava ali, mas não participei, não sabia do que era, eu vazei. Fiquei sabendo. Então, assim, ficou acordado, o município assumiu um compromisso de que dentro do possível ia estar organizando, foi chamado o pessoal da engenharia a apresentar o projeto, que eles não tinham conhecimento, de que parte na beira, vamos dizer, algumas metragens ali próximo ao rio, vai ser feita uma calçada, como isso também já foi apresentado quando teve a audiência pública e tal, referente esses projetos, né? Parte vai ter uma calçada e parte fica para que se tenha a possibilidade de uma máquina, quando for necessário fazer uma limpeza do rio, ela tenha esse acesso, para que você não, se um dia der algum problema ali, não tenha que estragar uma calçada, alguma coisa, para que você possa fazer essa limpeza. Até em razão da grama que tem ali, que todos têm conhecimento do quanto aquela grama faz 6 meses que foi limpada a vala do rio e novamente ela está tomando conta, né? O trabalho que ele se comprometeu de momento, o prefeito, era de que lá onde estava desmoronando, ele fosse tentar conter lá com pedras e tal, e eu percebi que esse trabalho já foi realizado parte da semana passada, não acompanhei agora depois da chuva, mas até antes da chuva eu vi que eles estavam puxando pedra lá e tentando fazer alguma coisa ali. Porque de momento, para canalizar o rio ali, fazer esses muros e tal, que seria necessário, a princípio o município não tem condições, segundo o prefeito, de fazer. Teria que se fazer um projeto e tal, para que você conseguisse isso porque o custo é muito alto. Ficou acordado também de que eles fariam uma campanha para a plantação de árvores ali, inclusive proteção do rio. Inclusive já está sendo derrubado aqueles pinos, que foi uma solicitação do colégio, para que se derrubasse aqueles pinos e eles fizessem uma plantação de árvores nativas ali e tal, para que se criasse um outro ambiente no parque, como se diz assim, é um parque que existe no nosso município, não se tem assim árvores, não se protege o rio, então era essa a preocupação. Mas a princípio o prefeito assumiu um compromisso, pelo que eu percebi, ele já iniciou os trabalhos lá, mas também não tive mais contato, porque eu percebi que eles estavam derrubando os pinos essa semana e após isso eles definiram uma data onde daí fariam lá um mutirão ou envolveriam mais a sociedade e tal, para que se fizesse um trabalho de plantação de árvores. Então também agradeço a presença dos nossos assistentes, do Romar também aí que está desenvolvendo esse trabalho, está levando a conhecimento da população as notícias do nosso município e também da região, né, Romar? Seja sempre bem-vindo e obrigado por estar sempre também levando aí a conhecimento da nossa população são-joanense os trabalhos da nossa Casa Legislativa. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a sessão e convoco a todos para a próxima sessão ordinária no dia 1/10/2018, às 18 horas, na Câmara Municipal de Vereadores. Boa noite a todos. Boa noite.